sabe o que é? É que, na realidade, deu uma complicadazinha aqui, que eu tava com o material todo pronto. É como sempre, né? Eu já tô ficando acostumado com essas coisas, né? Que às vezes você tá com tudo pronto, tudo certinho, tudo ajeitado, tudo combinado, mas aí de uma hora para outra rola aí um esquema que só a espiritualidade explicando mesmo, só as magias explicando como essas coisas funcionam. Cara, hoje nós vamos falar sobre magia negra, se existe, se não existe. É um dos tratamentos que nós temos aqui no nosso SEC, tá certo? Que é exatamente esse tratamento que pega essa parte de magia negra, tá certo? É um tratamento apométrico, tá? Eu acho que poucos têm o estômago de encarar a magia negra do jeito que ela é realmente, tá entendendo? Inclusive para poder falar sobre esses assuntos e tal, eu sempre tomo um cuidado muito grande, porque não é mole, tá certo, gente? Não é mole, porque na verdade, deixa eu só olhar aqui. Gente, o som tá bom, tá? Só tem uma pessoa olhando. O som tá bom ou o som tá ruim? Fala aí, por favor, pra mim. Tratamentos. Quando a coisa lá pra trás é um negócio impressionante. Tá bom o som, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? No Facebook, eu não sei se eu terminei perdendo o povo todinho, porque eu entrei muito tarde. Tratamentos. Deixa eu só perdendo aqui o slide, você acredita nisso? Brincadeira, eu vou achar aqui. Certificados e tratamentos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o material para poder mostrar a vocês. Só um minutinho, tá? Tudo acontece, tudo. Até o microfone engancha aqui. Foi falar desse assunto, a bronca com o centro. É uma coisa impressionante. Cara, veja, entre os tratamentos, ontem nós tivemos a nossa primeira aula de apometria. Foi muito
trabalhos feitos, né? Trabalhos feitos com elementos, com restos biológicos das pessoas, como raspa de unhas, cabelo. Eu vivo dizendo, muito cuidado quando for para o cabeleireiro, escolha muito bem sua manicure, saiba muito bem aonde você está indo, não dê bobeira em relação, porque eles utilizam de tudo, tá, gente? A parte biológica, então, é a parte mais utilizada. Eles utilizam raspa de unha, inclusive até excrementos fecais e tal, eles utilizam. Muita gente vai ficar aí chocada, mas eles utilizam sim, tá? E não é qualquer bruxo ou qualquer feiticeiro que faz isso. Hoje em dia tem muita gente fazendo na internet, né? Eu trago seu amor de volta em não sei quantos dias. Aí um monte de Zé Mané entra nessa sacada aí e entra e acha que vai trazer realmente, não traz, é um trapalhão. Na verdade, eu comentei isso, eu acho que já faz um ano, mais ou menos, que eu fiz essa palestra, que eu tinha tudo descritozinho, tudo bonitinho, né? Tudo arrumadozinho para as pessoas acompanharem. Vocês estão escutando bem? Quem deu o like aí? O som tá bom, tá? Por favor, me dê um retorno aí se o som tá bacana. Foi Dona Célia. O som tá bom, Dona Célia? O som tá bom, tá saindo bem o som. Vamos lá. O som tá bom, pronto. Eu acho que ontem, com esse mesmo microfone, o que tava dando era interferência entre o TeamLink e o Facebook que eu tava transmitindo. E por isso deu tanto problema no som do Facebook. Mas hoje foi uma coisa incrível. Para eu entrar foi uma complicação. Eu tô comprando uma mascote aqui para o nosso SEC, né? Eu tô comprando um cachorro e tal, e eu tava olhando o cachorro e tal, e foi passando o tempo e eu brincando com a cadela e tal, e me empolguei. Aí tive que tomar banho às pressas, não sei o que e tal, mas tal. Quando eu abri o computador, cadê a apresentação? Que eu já tinha deixado pronta, já tinha deixado tudo certinho. Mas isso sempre acontece quando nós estamos falando em bruxaria, quando nós estamos falando em trabalho feito, trabalho realizado por magos, magos negros encarnados. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: magia negra existe. Lógico que magia negra existe. Lógico que magia negra pega. Lógico que magia negra é um negócio altamente perigoso, que muita gente se atrapalha nesse processo de bruxaria. E muitos magos negros são verdadeiros trapalhões, porque fazem um trabalho e acham que não tem consequência nenhuma.
casa espírita, eles tiveram o bom senso de recomendar que ali não era o lugar dele, né? Que ele deveria procurar uma casa de umbanda para poder tratar aquilo. E na hora que ele chegou na casa de umbanda, era uma mãe de santo na época, uma sacerdotisa, e a sacerdotisa disse a ele que ele teria de ir no Rio de Janeiro para poder desfazer um trabalho de magia negra que tinha sido feita contra ele. E vocês vão entender a diferença entre magia negra e feitiçaria, essas demandazinhas que é feita com galinha preta na esquina e etc. Vocês vão entender, porque tem uma diferença muito grande. A magia negra tinha toda uma estrutura conectada a esse cara lá em Belém do Pará. Inclusive, ele era companheiro de copo e era amigo do governador do estado do Pará. Tá? Era um cara famoso lá, um cara que tinha... Acho que alguém mandou alguma mensagem, alguma coisa aqui no processo. Mas um cara que tinha, na realidade, um histórico, tá certo? Um histórico que a gente pode chamar de um histórico importante, né? Ele era um influenciador, quer dizer, ele era um cara que importava para as trevas. Era um cara que não era qualquer um, não era qualquer Zé Buchudo. E esse cara foi nessa sacerdotisa. A sacerdotisa também teve a humildade de dizer assim: olha, esse teu caso, ele é tão grave, mas tão grave, que você vai precisar ir no Rio de Janeiro. Isso foi na década de 80, tá, gente? Por isso que eu tô contando aqui, o caso tá registrado nesse livro aqui, ó. A luta contra a bruxaria. E esse cara foi levado para o Rio de Janeiro. Lá a médium, eu não sei se você se lembra, dona Célia, a médium colocava tipo um lençol branco, tá? Um lençol branco de ponta a ponta, tá certo? Um lençol tipo 2x2, né? Dentro ela não colocava nada, absolutamente nada, só pedia alguma coisa do cara, tipo um pedaço de barba, um pedaço de unha e tal. E ela começava a fazer as rezas dela e depois ela pegava ponta por ponta desse lençol, ia unindo essas pontas do lençol e dentro... Veja, o lençol estava branco, puro e tal. Já o lençol começava a sair aquela coisa preta dele pingando no chão. Entendesse? E no chão tinha um outro aparato para poder nada ficar ali. E ela metia a mão dentro daquilo ali e ela começou a tirar cabelo. Ela começou a tirar... Aí começou a tirar coisas que pertenciam a ele. Veja, ela não sabia de nada. Ele foi para essa pode ser chamada de bruxa ou sacerdotisa, sei lá. E aí ela começou a tirar coisas do cara, sabe? Coisas que tinham desaparecido, tipo um porta-caneta, um prendedor de gravata, um relógio que o cara tinha. E o cara disse, mas poxa, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. E a senhora está tirando coisas minhas que eu perdi há 5 anos atrás. Porque a senhora estava com esses objetos e tal, e o cara sem querer acreditar ainda. E ela danando a mão dentro e puxando o cabelo e puxando não sei o que, puxando o relógio do cara, puxando numa massa pútrida e tal. Aí ela disse, isso aqui foi magia de cemitério, magia negra, conectada a entidades extremamente trevosas do mundo subcrostral, né? Quer dizer, são realmente magos negros que estava querendo seu mal. Você estava financiando a campanha de fulano de tal, e disse o nome do governador de lá do Pará, tá certo? A reeleição dele. E os magos negros não queriam que você financiasse e se associou
Aí é onde está a história. Há um feitiço que foi feito simples. Um feitiço de uma funcionária sua, tá certo? E essa funcionária sua é uma funcionária que você dá toda a atenção a ela e confia nela como se fosse da sua família. Esse cara ficou arrasado, né? Lógico, já imaginou uma pessoa que você tem toda a confiança do mundo, tá certo? E a partir daquele momento você descobre que aquela pessoa fez um feitiço contra você. Ele disse, e esse feitiço que ela fez uma conexão no duplo do plano espiritual. Gente, essas coisas não são brincadeira. Eu vivo comentando isso com todo mundo e as pessoas acham engraçado isso. Às vezes até duvidam de mim, duvidam do que eu estou falando. Mas essas coisas são muito sérias, gente. Então, ela disse, olha, ela juntou cabelo seu, ela mandava, ela não era que providenciava a sua manicure, ela disse sim, pois ela juntava todas as suas unhas, tá aqui, ó. Aí mexia dentro desse lençol branco, um lençol totalmente branco, ficou preto de coisas. E isso aqui foi magia de cemitério e tal, e aí saiu arrancando coisas de dentro. Isso foi enterrado numa catatumba, tá certo? Que é para ser a sua catatumba. Você ia desencarnar com... Aí disse o prazo, com tantos meses você ia desencarnar com esse problema estomacal, vomitando sangue. E eu vou lhe mostrar o nome da pessoa, né? Porque ele não estava acreditando ainda. Ela falando e ele sem acreditar nessa magia negra. E estava envolvido espectros, tanto entidades do mal de lá, como um bruxo da região do Pará. Lá na região do Pará, aquela região eu frequentei muito, sabe, gente? Eu fui muito para aquelas bandas de lá. Eu fui muito pro Maranhão e eu fui para a terra da macumba mesmo, da macumba que eu digo, da feitiçaria mesmo. Eu fui para Codó do Maranhão. Eu conheci Bita do Barão. Eu conheci um cara que era feiticeiro e fazia trabalho tanto do bem quanto do mal, demanda, amarração, esse tipo de coisa. E extremamente conhecido, inclusive, pelos políticos famosos do país, inclusive Zé Sarney, sempre ia bater lá de jatinho. Só para você ter uma ideia, Codó é uma cidade pequena do Maranhão. Quem conhece o Maranhão conhece Codó. Codó é famoso pela bruxaria. Em cada esquina tem um terreiro de bruxo. Porque aquilo ali não é de candomblé, não é... É uma mistura. É uma mistura. Você chega lá dentro... Eu visitei porque eu fiz uma campanha em Codó. Eu era consultor empresarial e fiz uma campanha em Codó. Fui para Codó fazer uma campanha. Passei... durante 3 meses, fazendo campanha em Codó, viajava de avião, descia em Teresina, pegava um carro em Teresina, porque de São Luís para lá eram 400 quilômetros, de Teresina para lá era 130, 140 quilômetros, tá certo? Então eu descia em Teresina e ia para lá. E, gente, essa é uma realidade, não é uma conversa mole, tá? Muita gente faz sim magia negra. E aí esse cara, essa mulher, essa bruxa, começou a mexer nesse lençol e foi retirando coisas de dentro do lençol. Primeiro tirou prendedor de gravata, caneta que ele tinha de ouro, tá certo? Que foi retirado, pedaços de unha, pedaços de cabelo. Seu cabeleireiro, tinha alguém que lhe encomendava? Não, era minha secretária, mas ela é toda confiança, não sei o que e tal. Aí ela pegou, retirou de dentro do coisa um boneco de voodoo, que estava todo espetado, inclusive espetado na área do estômago. Veja, na área estomacal, que era exatamente a área que ele estava sofrendo todo o ataque de bruxaria, todo o ataque de magia negra.
Essa era uma magia negra extremamente poderosa que começou com um feitiço besta, tá? A secretária, vamos para a história, né? E aí, na hora que ela tirou o boneco de voodoo, abriu o boneco de voodoo, tinha o nome dele dentro. E ela disse, esse boneco estava enterrado na cova tal, na quadra tal, do cemitério tal. Ela não conhecia nada de Belém do Pará, a bruxa lá do Rio de Janeiro. Esse cara, quando foi pro Rio de Janeiro, ele já foi no hospital, ambulância desse hospital que voa, né? Desses hospitais de avião. Pra você ver a situação do cara. E aí, quando chegou lá, quando ela arrancou o boneco de voodoo que abriu, tinha uma fita dentro do boneco de voodoo com o nome dele. Tinha também um sapo em podridão já, com a boca costurada com o nome dele dentro também. Isso foi uma magia negra realmente extremamente poderosa. Uma associação feita do mal, tá certo? Com entidades malignas de lá do Belém do Pará, tá certo? Pessoas encarnadas, feiticeiros encarnados, tá? Com feiticeiros do além. Gente, quem é feiticeiro deixa de ser feiticeiro quando vai para o além. Gente, quando a gente morre não deixa de ser ruim ou não deixa de ser bom não, tá? A gente é o que é, tá? Então, existiam pessoas que já não gostavam dele, que já tinha desencarnado, que se aliaram num processo de metalização para poder carregá-lo para o astral inferior. Aí vocês vão dizer aí, pô, bicho, Wagner tá viajando na maionese, essas coisas não existem e tal. Existem sim. Acontecem sim, tá? É uma coisa extremamente grave. Vamos lá pro meu caso. No meu caso, eu fiquei sabendo por fontes altamente seguras, foi uma entidade que me disse, incorporado numa outra pessoa, que eu tinha sido vítima de magia negra. Tá certo? Que eu tinha sido vítima de magia negra e que algumas entidades, por conta do trabalho que eu estava desenvolvendo aqui e de todas as marcas que eu tinha no meu duplo e no meu perispírito, tá certo? Porque eu sou mestre Reiki, então eu tenho as marcas Reiki no meu perispírito. Eu sou teólogo umbandista, então eu tenho todas as marcas da Umbanda no meu perispírito. Eu conheço de cristais, eu conheço da apometria, eu tenho as marcas da apometria no meu perispírito. Então eles queriam me desencarnar e provavelmente o desencarne estava marcado para o mês, há 2 meses, há 3 meses atrás, há 90 dias atrás. Estava marcado para eu pegar uma confusão com alguém em algum bar e esse alguém ia tirar um revólver e ia me matar. Olha, um negócio assim que, sabe, a gente fica imaginando se a coisa é verdadeira realmente, se a gente tem que acreditar, se não tem que acreditar, se essas coisas existem, se não existem. O que eu digo para vocês é o seguinte, que a bruxaria, ela existe, ela é uma coisa extremamente perigosa, que é a goétia, tá certo? E ela tem algumas características e eu vou dizer aqui para vocês, tá? A primeira, ação de espíritos humanos, que foi o caso do cara e foi o caso da pessoa daqui de Caruaru, que fez para mim. Pessoa que eu não sei dizer a vocês quem é. Não quero saber e tem raiva de quem sabe, porque eu não quero ficar com raiva, eu não quero sintonizar nisso, eu não quero ter qualquer contato com uma pessoa como essa, tá certo?
Se essa pessoa se eu fiz o mal a essa pessoa ficou com inveja ou ficou triste com alguma coisa que eu disse a ela, eu em público peço perdão. Peço perdão como venho pedindo perdão. Como a minha espiritualidade, ela é uma espiritualidade com um certo grau de pureza, tá? Porque, lógico, os espíritos que me acompanham, gente, são espíritos que estão dentro da minha frequência, tá certo? Então, até os meus mentores espirituais e tal, lógico que Pai João de Aruanda tem uma frequência muito maior do que a minha e tal, mas são espíritos simpáticos, são espíritos que coadunam e que têm uma conexão comigo, uma conexão espiritual. E esse cara de lá do Belém do Pará, ele descobriu através desse negócio e quase morrendo. Graças a Deus que no meu caso foi feito um trabalho apométrico para poder perceber o que estava acontecendo comigo. Esse trabalho apométrico foi feito sem o meu conhecimento, tá certo? Foi quando eu estava altamente perturbado, enlouquecido. E esse trabalho apométrico foi feito para poder me tirar de circulação. Me tirar de circulação significa o quê? Me tirar dos bares, me tirar dos locais onde eu estava indo para beber, sei lá, para entrar em confusão. Só para vocês terem uma ideia, cara, meu Deus do céu. Eu numa dessas paradas e tal, eu fui bater num bar, cara, há muitos anos que eu não ia bater num bar e tal, num bar assim, desses bares noturnos, onde tem, sabe, a energia é extremamente densa, e eu fui me meter nesse bar noturno, tá? E quando cheguei lá, por acaso me encontrei com uma figura lá e tal, e essa figura começou a conversar umas coisas estranhas comigo, me dizendo algumas coisas estranhas. Bicho, tudo. Aí eu vim saber disso tudinho domingo agora. E era pra eu ter sido desencarnado, tá? Há 3 meses, há 90 dias atrás, porque eles tinham muita cobiça. Boa noite, Kelly, boa noite. Deixa eu ver quem é que tá aqui, quem entrou. Cineide, boa noite, Dona Célia, boa noite todo mundo que tá assistindo a live. E a ideia era me desencarnar para pegar, a troca era essa, para pegar os meus símbolos que estavam no meu perispírito. O que é que significa isso, gente? Eles iam pegar a minha energia. Esse rapaz do Rio de Janeiro, ele não foi desencarnado também não, porque a bruxa lá do Rio de Janeiro desfez o trabalho todinho. Ele ficou sabendo que foi a secretária dele que tinha intenção em ficar com ele e tinha ciúmes dele com a esposa dele, e foi uma coisa muito séria, mas ele se recuperou, graças a Deus, e sobreviveu à magia negra. No meu caso, eu também sobrevivi à magia negra, só que o meu não chegou ao ponto da magia negra mesmo, mas alguns espectros e pessoas muito próximas, espíritos muito próximos a magia negra, a bruxaria, junto com um sacerdote daqui, da nossa cidade, que se aliando aos bruxos daqui, entidades do além, começaram a me perseguir e colocar na minha cabeça a ideia, veja, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é a primeira vez que eu vou contar. Dentro daquela minha bolsa de couro que eu sempre uso, acho que todo mundo já me viu com a bolsa de couro que eu sempre uso. Sabe o que era que eu estava usando? Eu estava usando um cutelo desse, de cortar carne. Entendesse? Uma machadinha dessa, sabe? Um cutelo desse. Porque eu disse, o primeiro cara que aparecer na minha frente, eu racho a cabeça dele. Veja o nível de obsessão que eu estava metido, né? E veja quando a gente não vigia e não toma conta,
Veja como a gente pode ser envolvido num processo como esse. Então, o que foi que aconteceu? Através da apometria, foi feito um trabalho para que eu fosse tirado de circulação. Então, no astral, houve uma reunião com pessoas da minha família, com pessoas que fizeram isso de São Paulo, tá? E toda a situação foi resolvida, solucionada, porque num dos dias que eu bebi, que estava decidido a fazer besteira, eu fui acordado no meu apartamento por três caras, tá, da polícia, que foram me buscar dentro do meu apartamento e me levaram para a Unimed do Recife. E na Unimed do Recife, eles me internaram e eu fiquei 20 dias interno numa clínica de adictos, mas a clínica não só é de adictos, é também de depressivos, de pessoas com senilidade, de pessoas com bipolaridade, borderline. É uma mistura desgraçada de viciados, auto-viciados. Só para vocês terem uma ideia, nas primeiras noites, eu não contei isso aqui a vocês ainda, na primeira noite que eu dormi lá, eu apaguei. Mas na segunda noite tinha um gordinho que era homossexual e tinha um cara que dormia acima do meu beliche. Porque eram 3 pessoas num quarto só. Esse cara se disse ser Jesus. E disse que ia matar uma das pessoas dali daquele quarto naquela noite. Porque ele tinha o poder de matar uma pessoa daquele quarto. Naturalmente, ele estava obsedado. Provavelmente, as pessoas fizeram tudo para me tirar de circulação, mas mesmo assim, os espíritos influenciaram através desse cara que era médium. Gente, 90% dessa clínica que eu fui não tinha problemas mentais, não tinha problemas de distonias mentais, de distonias cerebrais, mas sim o problema não, tinha mediunidade reprimida e naturalmente estavam ali como médiums recebendo informações do mundo espiritual. E esse cara disse que ia matar uma pessoa e ele era Jesus, tá? Olhe. E aí eu imediatamente escutando aquilo, desci, falei com a cuidadora, chamei a cuidadora, eu disse, olha, o médico que me atendeu disse que eu ia passar 7 dias só aqui, eu terminei passando 20, tá certo? Por vários motivos e tal, eu terminei passando 20 dias lá dentro, que foram abençoados. Eu terminei virando psicoterapeuta lá dentro, eu comentei isso até com as pessoas que vieram me acompanhar, vieram aqui hoje, e tal, e me visitaram, uma visita muito, muito boa, muito interessante, pessoas que eu amo, né, pessoas que eu gosto demais e tal, mas vieram me visitar. E eu desci e disse à cuidadora, que é a enfermeira que fica de plantão, disse, olha, o cara lá de cima, aquele mago que vive indo no banheiro tomar banho o tempo todo, primeiro ele está usando minha toalha. Então ele está me provocando. O tempo todo me provocando. O cara me provocando mesmo. Uma coisa impressionante. E ele disse que ia desencarnar uma pessoa hoje à noite. Que ele escolheu um de nós dois para desencarnar. Para matar. A enfermeira providenciou logo os dopadores dela. E foi lá e dopou o cara passou 3 dias dormindo. E depois eu fui transferido desse setor que se chama setor Casa Branca, que é a jaula, chamada a jaula, dentro dessa clínica, onde ficam os caras perigosos. O cara perigoso. Mas todo mundo fica lá, quando começa o tratamento. E eu fui separado e fui colocado na Casa Azul, onde tem piscina, onde tem... Mas mesmo assim é trash.
sabe? São as pessoas gritando, são as pessoas, sabe, numa agonia miserável. Você não sabe o inferno que eu passei nessa clínica. É a primeira vez que eu tô contando para vocês e eu tô mostrando para vocês que eu fui vítima de goétia, tá? Eu fui vítima, não foi de uma feitiçaria comum, foi goétia, tá certo? Então, vamos entender que na apometria que vocês vão estudar, vocês que estão matriculados no curso e que têm interesse em se matricular, nós temos o link, quem quiser falar comigo só é pedir o link para poder se matricular e entender essas energias e que você está sujeito a isso. Se eu, que sou um cara preparado, com 36 anos de espiritismo, teólogo umbandista e tal, fui vítima disso, fui bater numa clínica e tal, e fui bater numa clínica por proteção, tá? Porque foi feito todo um trabalho apométrico para me tirar de circulação, porque senão eu seria morto em algum bar da cidade. Mas veja o que é a goétia. A goétia é magia negra, ação de espíritos humanos desgarrados, que atuam direta ou indiretamente sobre a vítima. São técnicos das sombras, técnicos mesmos, técnicos, tá? Wagner, existe isso? Existe. Tô terminando de falar um caso que aconteceu com um cara do Rio de Janeiro. Eu li muito esse livro depois, muito. Saí lendo e saí me identificando em muitas partes dele. Tá? Por que, Wagner, esse interesse todo em tu? Primeiro porque tava toda uma situação difícil, sentimental, que me envolvia, e eles pegaram no meu calcanhar de Aquiles, que era a bebida, e no meu sentimento pela pessoa que eu estava com ela. Mas mais do que isso, eles queriam me tirar de circulação, porque eu comecei o trabalho de apometria aqui em Caruaru. Eu fui o pioneiro em Caruaru. Fui eu quem abri os outros, quer dizer, eu abri de forma coercitiva, né? Porque as pessoas foram se afastando de mim, os médicos foram se afastando de mim, e cada um que foi fazendo o curso de apometria montou o seu espaço, né? Então hoje nós temos 3 espaços. Temos nós aqui, no nosso SEC, TUEP, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, FISEC, Centro de Expansão Consciencial, e temos mais 2 centros que são abertos aqui em Caruaru, de pessoas que eu gosto e tal, e que nesse dia do domingo, no domingo passado, nós fizemos um acordo, estamos juntos, estamos em parceria. Mas até as pessoas de quem eu escutei, que foi um guardião que veio me falar, incorporado numa pessoa no domingo passado, agora, que veio falar sobre tudo isso e bateu com tudo que eu estava imaginando sobre essa história que tinha acontecido comigo. Foi muito estranho, tudo foi muito estranho desde o começo, sabe? Eu ter caído nisso tudo. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter algum babado no meio, e eu achando que era só a minha fraqueza, que era só o meu calcanhar de Aquiles, que era a bebida, que era essa pessoa também, esse negócio todinho. Cara, foi um negócio terrível para mim, foi uma das piores fases da minha vida, e eu naturalmente ainda estou curando isso tudo, tá, gente? Hoje eu recebi a visita de algumas pessoas, fui até indelicado, peço desculpa à pessoa, porque eu fui até indelicado, porque eu não admito que ninguém entre na minha casa e me diga que eu estou fazendo uma coisa que eu não estou. Porque essa pessoa disse, eu sei que muitas pessoas que começam a beber, voltam a beber. Eu digo, você veio aqui para minha casa para dizer a mim que não confia no que eu estou dizendo? Então deixa eu ligar a palavrinha que eu sempre ligo quando alguém desconfia de mim, porque hoje eu não vou dormir porque tu não confia que eu deixei de beber, que eu tô bebendo escondido. Eu digo, deixa eu ligar a palavrinha, foda-se, tá? A palavra é foda-se mesmo, foda-se, porque eu não quero nem saber. Eu tenho minha consciência tranquila e sei que desde que saí da clínica que eu não bebo, que eu não toco em uma gota de álcool e tal, exatamente porque eu sabia que tinha alguma coisa mais pesada no processo,
que tinha uma goécia feita para mim, uma magia negra, um feitiço, uma coisa realmente muito pesada. Gente, pega, eu estava fazendo bem, mas eu estava afetado emocionalmente. E aí, lógico que esses espíritos do mal afetaram a pessoa que eu tava para ir, para depois me abandonar de novo e tal, e eu entrar num processo de sofrência e aí terminar indo beber. Na hora que eu bebo, aí pronto. Eu abri minha tela búdica e deixei que todos esses espíritos malignos entrassem na minha vida, botando pra quebrar, mas botaram pra quebrar em mim. Mas não fizeram com pouca força não, fizeram com muita força. E eu senti todas essas repercussões até quando cheguei aqui nessa casa. Eu cheguei nessa casa, tinha muitos espíritos aqui dentro, tá? E eles tentaram se aliar ainda a esses espíritos. E eu precisei de uma calma muito grande e da ajuda de todos os meus mentores e de todos os meus guardiões para poder me livrar desses espíritos que estavam aqui dentro. Essa casa era uma casa de uma pessoa que brincava muito, bebia, mas não tem nada a ver, tá? Mas bebia muito, brincava muito e tal, e a casa estava impregnada dessa energia e estava fechada há muito tempo. Então eu tinha que impor minha energia. Tanto é que eu vim pra cá, sabe, com vazamento e não sei o que e tal. Foi trash. Eu tomando remédios ainda, porque ainda tinha que estar tomando os remédios que a psiquiatra tinha passado para mim. Então, puxa vida, tu já imaginasse o teto vazando água e eu tendo que enxugar as coisas totalmente dopado. Isso com os espíritos do lado falando e dizendo coisa e tal. Gente, eu passei um inferno. É a primeira vez que eu tô contando. Eu tô contando porque passou, né? Passou, graças a Deus. Graças a Deus passou. Nós estamos agora numa fase nova, com coisas novas e tal. Mas vamos acompanhar aqui agora. Você vê só. Técnicos das sombras fixam no obsediado espíritos em sofrimento atroz. Quer dizer, eles pegam, juntam em você espíritos que estão sofrendo. Então eu não estava na sofrência, tá? Então quer dizer, tipo a de corno, de quem tinha sido abandonado, essa coisa todinha. Pronto, era o que eu tava. E toma bebê e tal. E fui ameaçado, tá certo? Fui ameaçado através de WhatsApp, recebi várias ameaças de morte. E foi um negócio realmente muito pesado. Isso antes de entrar na clínica. Depois que eu voltei, ainda passei algumas repercussões, tá certo? Era um leão por dia que eu tinha que vencer. Era uma vitória por dia. Então, técnicos botam esses vampiros com sofrimento atroz, visando parasitá-lo. Quer dizer, o parasita é aquele que suga sua energia vital. Eu cheguei, estava branco. Eu estava amarelo, chupado, chorava todos os dias. Eu aqui dentro sozinho. Mas eu não podia ficar na casa da minha mãe e deixar ela perceber toda essa densidade energética que ainda estava em cima de mim, que eu tinha trazido também de lá do hospital, da clínica. Veja só, podem também cercar a vítima com vários tipos de obsessão. O enfermo fica à mercê dos inimigos desencarnados. O amigo de vocês aqui ficou assim, tá? Foi brabo o negócio. Por quê? Que motivo, Wagner? Porque eu tinha implantado a apometria aqui e estava salvando muita gente. Foi a vingança deles. Eles queriam me desencarnar. E eu sou. Por isso o meu isolamento. Por isso o meu distanciamento do mundo. Eu sou cobiçado por conta das marcas que eu tenho no meu perispírito, de todas as coisas que eu aprendi. Eles veem em mim um cara que tem conhecimento demais
que eu tenho domínio demais sobre os espíritos que obsidiam os consulentes, que eu consigo tirar essa coisa toda do consulente, tá? Dos meus clientes em psicoterapia, os meus clientes em psicoterapia, eles geralmente se livram de todos os processos. Eu nunca tive um insucesso, gente. Eu bato no peito, isso não é orgulho, não. Não é meu, não. É porque, primeiro, a espiritualidade só traz quem quer realmente se curar. E eu posso bater no peito e dizer que tenho 100% de sucesso aqui. A pessoa vai ter problema, a pessoa vai ter dificuldades no dia a dia delas e tal. Lógico que sim, todo mundo tem, a gente tá no mundo tridimensional, gente. Uma energia ruim ali, outra acolá, você é médium, absorve essas energias ruins, essas energias pesadas. A última jogada dos caras foi me deixar completamente assim atordoado, sei lá, dependente, sabe? Dependente, carente, né? Envolveram meu filho, tá certo? Meu filho tá, sabe, triste comigo, sabe, antes dizia que me amava, hoje nem fala comigo, me ignora completamente. Tá desse jeito, gente. Vocês não sabem o que é magia negra. Aí tem gente que chega aqui, eu tô com magia negra, não sei o que lá. Eu digo, ah, meu Deus do céu, sabe o que é magia negra, não? Sabe o que é goécia, não? Sabe nada, sabe não. Sabe não. Entendeu? Ontem mesmo, de ontem para hoje, de madrugada, porque essas energias, cara, elas ficam te tentando o tempo todo, sabe? Wagner e os mentores espirituais e tal, não é isso, é porque, porra, eu sinto saudade do meu filho é meu calcanhar de Aquiles. Então, aonde é que eles vão atuar? No meu filho. Meu filho em duplo se encontra comigo numa viagem astral, ontem de madrugada. Eu sonhei com ele com raiva de mim. Eu acordei morrendo de chorar. Tive uma crise de choro. Graças a Deus, tá aí. Eu não sei se tá aí assistindo a live de hoje, porque geralmente ela leva o filho dela para o futebol. Mas de madrugada eu recebi um telefonema de Patrícia, que é amiga minha há 30 e tantos anos já, e Patrícia disse, eu senti que você estava mal. Aí eu chorei pra caramba falando com ela no telefone e tal, e conversando com ela para poder me acalmar. Porque eles estão também tentando, sei lá, através do meu filho. Veja, quando você está fortalecido como eu estou fortalecido agora, eu tinha terminado de dar aula de apometria, eu tinha terminado de... Por que foi que surgiu esse tema? Lógico, a espiritualidade veio e disse assim, ó, fala sobre isso para as pessoas ficarem alerta, para as pessoas entenderem o que é uma magia negra de verdade. Eles atingem seus familiares, as pessoas que você mais ama, bota contra você, desenvolve um processo obsessivo extremamente sério. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Obsessão, o enfermo fica à mercê de inimigos desencarnados, ação magnética, física, mecânica. Cara, eu fiquei impossibilitado dentro da clínica de compor de forças emitidos por amuletos e objetos imantados, quer dizer, objetos que eles pegaram, alguém pegou objetos meus. E eu vou confessar, eu cheguei num desses bares e uma pessoa olhou pra mim e disse assim, e eu sou desse tipo de bebo, né? Que chega nos cantos, vira rico, não sei o que e tal, e eu tinha um óculos que era um óculos muito massa, um óculos dourado e tal, e eu com esse óculos, eu tava com esse óculos no rosto na hora, e a pessoa disse assim, que óculos lindo, poxa vida, onde é que eu posso comprar um óculos desse?
Aí eu peguei o óculos na hora, já influenciado por algum espírito que estava perto de mim me obsedando, e eu disse, toma os óculos são seus. A pessoa, muito obrigado. Cara, os outros dias que eu apareci nesse local para beber de novo, essa pessoa não falou comigo. Essa pessoa me ignorou. Então, quer dizer, também utilizada pelas trevas, sabe? Uma pessoa extremamente trevosa e tal, bababá. Cara, foi um desmantelo. Olha, só para vocês terem uma ideia, meu apartamento foi desmantelado completamente, tá? Graças a Deus que eu tive um apoio muito grande da minha família, que me instalaram nesse lugar maravilhoso. Por isso que eu digo, as coisas ruins vêm, existe a Goécia, mas existe a anti-Goécia. Existe esse trabalho que nós fazemos de apometria, e eles fizeram comigo, o pessoal de São Paulo, o pessoal daqui também, tá certo? Se uniram todos para trabalhar em prol da minha recuperação, e eu, graças a Deus, me recuperei e estou aqui vivo contando a história para vocês. Mas foi peso pesado. Goécia das mais pesadas possíveis. Coisa para me tirar de circulação. Goécia, na maioria das vezes, preste atenção, a magia é utilizada das forças da natureza. Eles tiram elementos da natureza. Por isso que ontem, na nossa aula inaugural, eu expliquei a vocês que os elementais, eles não têm consciência do bem e do mal. Eles são elementais, criaturas maravilhosas, mas que podem ser usados por magos negros encarnados e desencarnados. Tá certo? Elementos da natureza, dos seus elementos, dos seres espirituais que os coordenam. As sílfides, as fadas, os gnomos e tal. Não são só do bem, não. Eles são seres que não têm bem nem mal, que são utilizados por esses magos para poder atuarem nas suas vidas, acabando com você. Tudo doía em mim, gente, até tomar um banho. Por isso que os depressivos ficam sem tomar banho, escondido em lugares escuros. Isso não é brincadeira. Eu estou me usando como exemplo para vocês. Estou me expondo até, né? Não estou me expondo? Estou me expondo. Mas eu não tenho medo disso mais, tá? E naturalmente o trabalho que foi feito para o meu filho vai ser desfeito, porque eu vou fazer a apometria. Eu tenho direito como pai, eles estão atingindo o meu livre-arbítrio, eu tenho direito como pai de desfazer a magia feita para que ele fique desse jeito comigo. Ele é o maior amor da minha vida, tá certo? Meu filho, ele é o maior amor da minha vida. Então, mexeram aonde não deviam mexer, tá certo? Não quero guerra com ninguém, respeito todo mundo, respeito dentro do limite, porque eles estão contra a lei, contra a luz, então eu não admito isso. Então vamos lá. A natureza é a obra de Deus na sua forma pura. Eles estão explicando em relação aos elementais. Por que é que os elementais estão envolvidos nisso? Não é boa, nem é ruim. Então os elementais não é bom nem é ruim. Eles podem ser utilizados. Agora, lógico, quem utilizou vai receber em dobro o que fez. Isso você pode ter certeza. Tem gente por aí que eu já estou sabendo que está endoidando. Endoidando mesmo. Enlouquecendo. Com todo mundo contra essa pessoa. Os magos negros utilizam maldosamente essas energias, distanciando-se da lei do Criador. Porque a lei do Criador é para utilizar essas criaturas que não têm nem o bem nem o mal, que são criaturas ignorantes, tá certo? Elas ignoram essa questão do bem e do mal. Para elas, sei lá, ofereceu alguma coisa, elas estão fazendo, tá certo? Eu estou falando dos elementais, tá, gente? Não estou falando de Exu nem nada, não.
Utilizaram maldosamente essas energias, distanciando-se da lei do Criador, deixando o orgulho e a vaidade assumir o espaço no coração. Despreendem a receber a energia divina e aprendem a ganhar poder sobre os irmãos e assim sugarem as suas minguadas energias. Gente, eu quase morro. Então agora eu estou fortalecido. E a novidade? A novidade foi o seguinte, é que eu nunca pensei em criar um cachorro na minha vida. De repente, não mais que de repente, lógico que eu vivo aqui no Alto do Moura, já me aconselharam, Wagner, olha, não fala que você mora sozinho, que as pessoas vão ver. Cara, eu tenho meus guardiões aqui, minha casa é toda cheia de câmeras, cerca elétrica, o diabo 4 e agora vai ter um Rottweiler dentro da casa. Porque o meu Exu, guardião da casa, disse que precisa de um dog na casa. E o dog que ele disse foi, eu quero um Rottweiler. E é o Rottweiler que vai vir chegar aqui. Hoje já veio, já me lambeu, já me conheceu, é uma cadela. Elas são mais ferozes do que os cachorros, mas também mais dóceis com os donos e com as famílias dos donos. Então, eles recomendaram, eu não tinha intenção de ter um companheiro cachorro de jeito nenhum. Mas ele primeiro vai absorver essas energias, vai tomar conta do perímetro, vai tomar conta de mim, vai ser meu amigo, quer dizer, ela vai ser minha amiga. O nome da cadela é Aganara e ela já veio com símbolos, tá? Ela já veio com símbolos. Esse cara que veio me oferecer esse cachorro é o entregador do supermercado. Nunca tinha por que esse cara me oferecer esse cachorro. Pois esse cara chegou aqui e ofereceu essa cadela a mim. Num dia qualquer, esse cara apareceu aqui e disse assim, olha, eu tenho uma cadela, o senhor tem um espaço tão bom aqui e tal, por que o senhor não cria ela? Ela tá com 6 meses, 8 meses, mas ela é muito dócil, é mansa, é boa, agora ela é braba com os outros. O senhor vai ver que ela vai chegar, assim, vai dar uma estranhadazinha no começo, mas depois ela vai lamber, se o senhor der um petisco a ela, pronto. Fez amizade com ela, ela vai ficar numa boa com o senhor. Agora ela vai pegar um amor ao senhor que vai ser uma coisa impressionante. E isso o cara falando pra mim, e o conselho de ter um cachorro foi na noite anterior. E de ter um Rottweiler foi na noite anterior. Aí eu perguntei ao entregador, qual é a marca do cachorro? Qual é a marca do dog? Ela disse, é uma cadela. Eu disse, meus guias mandaram pegar uma cadela. Eu disse, qual é a marca do dog? Ele disse, Rottweiler. Eu digo, quando eu vi a cadela agora, né, que ela chegou perto de mim, ela vem agora de noite pra cá, pra se acostumar mais comigo também à noite. Né? Ele vai vir trazendo ela pra ela ir se acostumando comigo, né? Eu dando ração a ela, eu dando comida a ela na boca dela e tal. Já mudei o nome dela era Brisa. E engraçado, eu chamei ela de Brisa, ela não me atendeu. Quando eu chamei ela, Aganara, Ganara, porque aí eu abreviei, né? Ganara, ela começou a olhar pra mim. Vocês vejam como a espiritualidade atua em nossas vidas e como nós somos protegidos e abençoados. Tenho certeza absoluta, que isso vai ser uma das maiores companhias da minha vida a partir de agora, né? Nos próximos, porque são bichinhos que morrem cedo, infelizmente não acompanham a gente até o final, né? Mas também eu não sei se vou até o final junto com ela, né?
sei lá quanto tempo eu vou viver. Eu sei que ela tem aí pelo menos mais uns 15 anos, né? Rottweiler dizem que tem uma vida curta porque são muito sujeitos a câncer e tal, mas se for bem tratado, comer a ração certa e naturalmente que eu vou dar ração assim da melhor qualidade a ela, água da melhor qualidade, a água que eu bebo é a água que ela vai beber, entendeu? Vai ser muito bem cuidada, muito bem tratada, vermifugada, vacinada. Vou levar logo no veterinário para ele fazer uma geral nela, dar uma varredura geral para ela ter saúde feito dono e correr com o dono toda manhã, 5h30 da manhã, 8 km. A bichinha vai ficar cansada com sua bexiga no começo, mas depois ela vai se acostumar comigo e a correr comigo, entendeu? Vai ser a minha protetora o tempo todo. Eles disseram, você precisa de um protetor físico, você precisa de uma companhia, você precisa de algum bicho dentro da sua casa para absorver as energias negativas que as pessoas trazem para você quando vem fazer os tratamentos aqui no seu SEC. Os meus espíritos disseram uma noite. No outro dia aparece o cara me oferecendo essa cadela. Então, magia negra existe, gente. Dei o exemplo para vocês. Existe sim. A nossa live já está com 1h15 mais ou menos, e 10 minutos. E um beijo no coração de vocês, paz, luz. E saibam, a partir de agora eu tenho uma companhia cadela dentro de casa, linda, aganara, uma cigana em forma de cadela, que vai ser a minha protetora. E olha que eu rateei para ficar com ela, né? O cara marcou, não veio, não sei o que, eu me aborreci com o cara, fiquei puto da vida, chateado e tal. Mas, cara, vai ser a minha protetora. E para aqueles que torcem para que eu desencarne, não vai ser agora não, tá? Lógico que eu vou desencarnar, porque eu sou feito de carne e osso, estou morando no mundo tridimensional, eu vou desencarnar. Mas sinceramente, não está no tempo ainda, e ainda tem muito trabalho a fazer, muito curso a dar, muita gente para formar, muita gente para treinar e educar mediunicamente, muita gente para fazer o amor chegar no coração, a luz chegar na cabeça, entendeu? Muita gente para colocar justiça, muita gente para tratar através da psicoterapia. E graças a Deus, as energias estão cada vez melhores. Um beijo no coração de vocês, paz, luz. E deixa eu dizer assim mais uma vez, desculpa meu amigo que veio aqui hoje, que duvidou desse seu amigo aqui, mas continuo com foda-se, porque eu não tô nem aí para o que quem quer que seja que pense que eu ando bebendo ainda, ou desde que eu cheguei da clínica que eu não bebo. Acredite se quiser. E é aquela história, quem vem na casa do outro tem que aprender a entrar e dizer assim, poxa, eu confio no que você está dizendo, e não ficar levantando dúvidas sobre o outro. E se alguém está levantando dúvidas sobre a minha sobriedade e o meu trabalho, vou ligar o botão de novo. Foda-se. Eu não vou ficar com isso na cabeça. Não tenho nenhum interesse em beber. Isso me enjoa. Eu fui para uma gira de caboclos que eu nunca tinha ido na minha vida, tá? Uma gira da Jurema, né? Do pessoal da mata. E lá eu vi bebidas e tal, e só fez me enjoar aquilo ali, tá? Então não corra esse risco, tá? Entenderam agora? Entenderam o foda-se? Que não foi o foda-se para a pessoa, foi o foda-se para a desconfiança, tá? Quem é meu amigo, confia em mim. Se não é meu amigo, não confia em mim. Foda-se. Então, pai.
paz, luz, tudo de bom. E o foda-se é o foda-se assim, da natureza. Eu não vou ficar pensando nisso, né? Nem vou ficar triste porque alguém desconfia que um dia eu